observar a cidade e a igreja de Laodiceia, vocês verão que Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade em que havia fábricas ali de tecido, em que eles tinham ali uma substância que eles usavam como um colírio ali para colocar nos olhos, para evitar problemas oftalmológicos devido à região que eles moravam. Eles eram uma igreja e uma cidade próspera. Aquela cidade, ela estava na rota de comércio e aquela rota de comércio trazia grande prosperidade para aquela cidade. Então, materialmente falando, aquela cidade era uma cidade rica. E a igreja de Laodiceia ia na mesma pisada daquela cidade. A igreja de Laodiceia, por ostentar-se naquela cidade rica, ela também batia no peito e dizia: nós somos um povo financeiramente abastados. E não era mentira, era verdade. Nós somos um povo financeiramente ricos. Não era mentira, era verdade. Mas Jesus, que conhece o que está lá no interior, Jesus que conhece além das aparências, Jesus que conhece além do que eu estou vendo nesta noite, Jesus que conhece além daquilo que você e eu estamos demonstrando aqui, ele foi lá no interior, no coração da igreja de Laodiceia e disse: Laodiceia, você é tudo isto, mas nesta noite eu quero te dar 3 conselhos. Versículo 18 da leitura que nós lemos. Aleluia. Atente novamente aí na sua Bíblia, no versículo 18. Olha o que Jesus diz à igreja de Laodiceia. Aconselho-te. Jesus dá um conselho para a igreja de Laodiceia. Ele não discorda que Laodiceia é uma igreja rica. Ele não discorda que Laodiceia é uma igreja próspera. Ele não discorda que Laodiceia ostenta tapetes de ouro. Ele não discorda que Laodiceia ostenta riqueza. Que os crentes de Laodiceia da época tinham os melhores meios de transporte. Jesus não discorda de nada disso. Mas ele diz: porém, além de tudo isso, eu quero te dar 3 conselhos. Nós estamos vivendo, segundo alguns intérpretes das Escrituras, nós estamos vivendo a época laodiceana. Qualquer irmão aqui que estuda as Escrituras sabe o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo aqui bobagem. Não é isso, presbítero? Qualquer estudante das Escrituras sabe que nós estamos vivendo um período laodiceano. A época que nós estamos atravessando, ela é, espiritualmente falando, a época de Laodiceia. É o período de Laodiceia. É o período mais difícil da história da igreja. Nós já passamos a época de Filadélfia e estamos adentrando no meio da época de Laodiceia. Da época de igrejas ricas, da época de igrejas prósperas, da época de igrejas que tem sistema de som que muitas vezes nem microfone usa mais, é coisa sofisticada de última geração. Da época de igrejas que não precisa mais nem o pregador pedir para o povo dar glória a Deus, aparece em um telão colocado no computador dizendo assim: dá glória, e o povo dá glória. Dessa maneira. Estamos vivendo a época em que a igreja muitas vezes está em silêncio. E se o pregador não souber, ele não vai conseguir arrancar uma aleluia da igreja. Porque tem um botãozinho aqui do lado do púlpito dizendo aleluia. E ele aperta e aparece no painel da aleluia. E o povo dá aleluia. E se ele não souber, ele fica atrapalhado. Estamos vivendo uma época maravilhosa. Escolas de teologia estão espalhadas por todo o Brasil. E não estou me levantando contra de maneira nenhuma. Músicas, nós temos por aí vários dos nossos queridos irmãos formados em música. E pode se formar, não tem problema nenhum. Estamos vivendo uma época maravilhosa. Mas infelizmente, esta época que nós estamos atravessando, espiritualmente falando, é a época de Laodiceia. Nunca se ouviu uma época. Eu gosto desse silêncio. Eu gosto desse silêncio. E é, irmão, é.
Irmão, Deus só não está falando para a igreja estar dando um pulo de 2 metros de altura, não. Neste silêncio, Deus está falando lá na frente. Está ou não está? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos vivendo um período difícil. Espiritualmente falando, o período que nós estamos atravessando é o período de maior dificuldade espiritual. É um período em que muitas pessoas simplesmente estão abandonando a vida cristã correta, a vida cristã pautada nas Escrituras, a vida cristã de acordo com aquilo que manda a Bíblia Sagrada, e estão colocando a sua vida de acordo com outras e outras determinações, senão aquela que está determinado nas Escrituras para o cristão viver de forma a agradar a Deus e estar preparado para subir para o céu. Nunca se ouviu um período em que os cristãos abandonassem mais a leitura das Escrituras do que esta época que nós estamos atravessando. Se você perguntar na igreja, muitas vezes, irmão, qual foi o último capítulo da novela que acabou no sábado? Quase todo mundo responde. Mas se você perguntar aonde está escrito que disse Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, pouquíssimos levantam a mão. E diz, está em Mateus capítulo 11, versículo 28. E muitas vezes estamos sendo apertados por falsos profetas e falsos mestres que estão pregando mensagens falsas, mensagens subliminares, mensagens que estão adoecendo e afetando a igreja, e às vezes estamos desapercebidos, porque esse período é um período de abandono da leitura e de abandono do conhecimento das Escrituras e da palavra do Senhor. Aguenta aí, que não acabou ainda não. Quem pode dar glória a Deus? Oh, glória! Eita, meu Deus! É difícil dar glória, né? Eita, Jesus! Papai do céu, tenha misericórdia da minha alma. Dói, né? É difícil dar glória nessa hora. Mas não se preocupa não, viu? A mesma palavra que está indo lá, ó. Quem pode adorar a Deus aí? Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esta semana eu chorei. Eu chorei, olhando e meditando aqui nessa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava meditando em um pastor. Deixa eu tirar esse peso aqui. Eu estava meditando em um pastor. O nome dele chama-se William Seymour. Ele morreu lá por volta de 1922. Este pastor, ele não sabia ler. Ele era um agricultor. Ele trabalhava na roça. E mesmo assim, ele pastoreava um pequeno grupo de cristãos. Ele começou a frequentar uma reunião de escola bíblica dominical, dirigida por um professor chamado Charles Fox Parham, lá por volta de 1905 da nossa era, do nosso século que se foi. E esse Charles estava ensinando a respeito da doutrina do Espírito Santo, ensinando que, segundo Atos dos Apóstolos, os cristãos, eles deveriam ser batizados com o Espírito Santo, receber o dom de línguas estranhas, receber os dons de curar. E Seymour, ouvindo aquilo, ele disse: como é que esse irmão falou? Tem o que para o cristão nas Escrituras? Tem batismo com o Espírito Santo, tem línguas estranhas, tem dons espirituais. E este Seymour,
moreninho, pretinho, da roça, analfabeto, foi para casa. Chegando em casa, ele dobrou os seus joelhos e disse: Jesus, aquele pregador estava ensinando que existem dons espirituais e existe batismo com o Espírito Santo nas Escrituras que são para nós. Então, se ele está falando a verdade, Jesus, eu quero a minha porção deste negócio. Glória a Deus, aleluia. E ele começou a buscar a Deus. 1 hora e nada, 2 horas e nada, 3 horas, e ele disse a ele: Jesus, eu quero a minha parte. Jesus, eu quero a minha parte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. Nesta noite tem uma mesa, ó. Tem uma mesa aqui nesta noite. Sabia disso? Tem uma mesa aí, ó. Diante de vocês tem uma mesa. Ela está farta, ela tem de tudo aqui. Ela tem de tudo. Aí ela tem batismo com o Espírito Santo, ela tem dons espirituais, ela tem profecia, ela tem cura divina, ela tem renovo.